E a iluminação realmente não tá boa. E aí tá muito iluminado do lado de cá, lá do meu lado direito. Acho que a gente já tá. Não apareceu pra mim aqui ainda, agora apareceu. E aí, tudo bem? Vocês já estão nos ouvindo, vendo? Uci, Milena, Gabizinha, Ellen. E aí, pessoal, tudo bem? Que tudo alegria, bem com vocês? que alegria. Que bom a gente poder se encontrar aqui antes da viagem. Me digam aí se estão ouvindo bem. O som tá legal? Oi, Rafinha, minha linda, Amandita, Lara, minha comadre. Cris, tudo bem com vocês? Uhul! Tá chegando bastante gente. Uhul! Rafinha, me avisa aí, querida. Pedro também, se dá para ouvir bem. Sim, ótimo, ok. Beleza. Então, pessoal, vamos lá, né? Sem mais delongas, prestigiando quem chegou no horário. Oi, Bruninha, tudo bem? E aí, Tonho, diretamente de Balneário Camboriú. Nossa live agora ficou interestadual. Regiane. Oi, Rê, tudo bem? Ai, que coisa boa. Gente, sabe que rede social é uma coisa muito engraçada, né? Parece que eu tô sentindo a energia das pessoas. É muito bom ter todos vocês aqui. Nessa nossa live de despedida, foi um amigo que sugeriu que a gente fizesse e a gente achou a ideia muito legal, né? Porque é uma forma de a gente estar com as pessoas que a gente não conseguiu estar aí no último mês, nos últimos dias. Então é uma forma de contato bem bacana. E aí a gente quer aproveitar também para responder algumas dúvidas, enfim, para a gente bater um papo sobre tudo que está acontecendo aí, sobre essa nossa ideia, sobre, enfim. Olha lá, entrou a Maria Júlia, nossa sobrinha querida que tem prestigiado tanto aqui o nosso perfil. Leisa, Paola, minha prima querida, Pati, diretamente de Floripa. Milena, oi Milena, você é uma dessas pessoas, né, Milena, que a gente tentou encontrar e acabou não dando. Oi, Gabi. Que coisa boa, Gabi, saber que o coração de vocês está aqui conosco. Oi, Maria, tudo bem? Minha cunhada querida. Então, pessoal, é isso, né? Nossa ideia... Oi, tia, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, meu amor. Continue nos prestigiando. Fábio, Santa Catarina em peso aqui. Pessoal de Floripa, de Balneário, coisa boa. Oi, Bruna, obrigada, meu amor, querida. É isso aí. Então, gente, a ideia aqui, minha vizinha querida. Oi, Vânia, tudo bom? A gente conversar um pouquinho com vocês, né? Muita gente não sabe nem como é que surgiu essa ideia dessa viagem, da onde que a gente tirou isso, e de repente a gente tá nessa aí, quase com o pé na estrada. Amanhã, nesse horário, a gente deve estar embarcando já para Dublin, que é o nosso primeiro destino. Algumas pessoas nos mandaram aí perguntas durante a semana, né? Eu coloquei umas caixinhas de perguntas. O Felipe já está fazendo uma pergunta, perguntando se eu vou... não, tem que levar o manto sagrado furacão. É isso aí, Felipe. O difícil de viajar de mochila, de mochilão, é a gente aí, né, estabelecer as prioridades. Talvez eu deixe mesmo de levar meias para levar o manto sagrado. Eu acho que a ideia é ótima. Até porque meias dá para comprar lá, né? É verdade, o manto sagrado vai ser mais difícil. Boa, Felipe, vou dar um jeito, vou lá dar uma apertada no mochilão para ver se cabe. Então a gente vai tentar responder essas perguntas que foram feitas aí durante a semana, e aí vocês vão mandando novas perguntas, novos comentários para ver se a gente evolui essa live. Essa é a nossa primeira live, né, aqui do perfil. Então, vamos ver se a gente engata aí para fazer outras e para a gente ir contando para vocês como tem sido essa aventura. Andréia, agora minha amiga e aluna, acabou de entrar.
Seja bem-vinda, Andréia. Bem, eu tentei compilar as perguntas para que a gente possa aqui otimizar um pouquinho o tempo e o tempo de vocês também. A pergunta que não quer calar é de onde surgiu a ideia da viagem, né? Bem, a ideia da viagem, na realidade, ela é bastante recente, porque ela surgiu neste formato. A ideia de viajar, a gente tem desde sempre, né, Gê? Já faz muitos anos. Já. Muitos anos. Acho que desde que a gente começou lá a namorar, a gente pensa numa viagem. O dia que a gente se aposentar, a gente vai viajar e tal. Mas a gente imaginava uma coisa diferente a princípio, que a gente passaria um tempo fora do Brasil, 3, 4 meses e voltaria. Num lugar só, né? A ideia eram 3 meses, 4 meses por aí, né? Isso e era mesmo. Num local só, realmente. Num local só. Bem, e aí por que a gente acabou mudando essa ideia e hoje a gente pensa nessa viagem nesse formato, né? De sabático, de mochilão, enfim, de ir para vários lugares. Isso aconteceu, Geraldo, em final de março, começo de abril. Um dia chegou para mim e falou, vamos viajar? Eu falei, vamos. Então a gente tem que tomar as providências, então é muito recente, né? E aí eu disse, vamos pôr em prática então a ideia do mochilão, vamos. Realmente a gente aproveitar essa época da vida, que eu acho que a gente tem muita vitalidade ainda para caminhar, para andar, para dormir, eventualmente não tão bem e tal, para realmente curtir uma aventura. Algo mais inusitado, com roteiros mais, enfim, incertos, né? Uhum. É isso, Gê? Me conta aí o que você tem para complementar dessa ideia aí, do porquê que surgiu e como surgiu. A ideia também é fugir do comum, fugir do normal, né? Eu e a Patrícia, a gente sempre que viajou, nós sempre pensamos assim, fazer alguma coisa diferente do turista normal. A ideia é tentar se integrar com a comunidade, fazer amizade com as pessoas, mais do que visitar um ponto turístico, realmente, né? A Patrícia, uma vez, eu fui muitas vezes para Foz do Iguaçu e fui a trabalho e passava lá o final de semana, às vezes com amigos, e não tinha ido nas cataratas ainda. Eu não conhecia as cataratas. A Patrícia achou um absurdo. Eu falei, mas eu não enxergo uma viagem boa, necessariamente, aquela que você vai só nos pontos turísticos. Eu acho que tem muita coisa que você pode aprender com a população, com as pessoas e tudo mais, né? Então, a ideia da viagem é justamente isso. Até por isso a gente está escolhendo algumas maneiras de hospedagem que facilitam o trabalho, facilitam esse tipo de coisa, né? A integração com a comunidade local. Isso aí. Pessoal que está chegando agora, Aninha, Jô, Vitor, sejam bem-vindos aí. A outra pergunta que fizeram, assim, com uma certa recorrência, é por que a gente resolveu compartilhar essa experiência nas redes sociais? Bem, quando surgiu a ideia, eu caí de cabeça nas redes sociais e comecei a acompanhar muitos viajantes. E o que a gente tira de informação dessas pessoas que estão na estrada é uma coisa assim grandiosa, gente. É muito conteúdo, é muita experiência, é muita experiência mesmo, né? De quem está vivendo isso. É muito rico, né? Exatamente, muito rico. Então, o que acontece, né? Quando a gente começou a viver esse universo, porque é todo um universo de pessoas que estão fazendo sabático, hoje tem os nômades digitais, né? Aquelas pessoas que viajam e trabalham ao mesmo tempo e já estão na estrada aí há 2, 3 anos e tal. Como a gente conseguiu absorver muita coisa dessas pessoas, a gente pensou, por que não a gente também compartilhar aquilo que a gente está vivendo para, de repente, ajudar outras pessoas que queiram viajar, que queiram passar pela mesma experiência. Então, a nossa intenção é compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e inspirar outras pessoas que também têm vontade de fazer a mesma coisa, né? De partir aí, de se aventurar, tá? Então, essa é a segunda pergunta aí. Seja bem-vinda, Fer, Beto, Lucy. A gente realmente acha que, da mesma forma que nós aprendemos muito com a internet, a gente poderia auxiliar outras pessoas também a fazer a mesma coisa. Que não é o que parecia impossível para nós ou difícil ficar mais de 3 meses fora, de repente está se tornando viável, né? E não é uma questão só de muito dinheiro, não precisa ser rico para fazer isso. A gente vai explorar umas possibilidades que a gente vai colocar durante a viagem
Muito interessantes, muito interessantes. Eu acho que isso também nos inspirou, nos motivou a dividir, né, a experiência, porque a gente aprendeu com outras pessoas que é muito viável fazer isso, né? Que é muito viável realizar esse que é o sonho de tanta gente. Porque quando a gente conta assim, a gente vai tirar um período sabático, vamos viajar 6 meses, 6 a 7 meses, o que a gente mais ouve é, meu Deus do céu, como eu gostaria de fazer isso também. E é muito possível, sabe? É muito concreto isso. Então, eu acho que essa é uma das razões também por nós estarmos aí dividindo essa experiência, tá? O Tonho escreveu aí, né? Ir para Roma é fácil, difícil é conhecer os romanos. Essa é a ideia, é isso aí, Tonho. É isso mesmo. Aninha, só vai durar 6 meses mesmo ou pode ser que dure mais? Aninha, pode ser que a gente estenda um pouquinho além dos 6 meses, mas não muito além dos 6 meses, porque a gente tem um compromisso importante de família no Brasil em março. Então, e um compromisso que a gente gostaria de chegar um pouco antes, a gente quer curtir também a preparação desse compromisso, desse evento. É um grande evento aí na nossa família. Então, em razão disso, a gente está limitando a esses 6 meses, mas pode sim passar um pouquinho. Pode sim. Tá? Os 6 meses é uma estimativa, né? Pode variar bastante ali. Nós temos um compromisso em março, que a gente tem que estar aqui, mas pode mais variar do que um ter pouco. que estar aqui, a gente quer estar aqui. E né? nada impede que a gente volte para o compromisso, fique algum mês ou 2, depois vai embora de novo. Isso aí. Ó, Milena, outra. O nossa live aí interestadual agora tá contando com o pessoal também lá de Sorocaba. Milena legal. tá aqui, ela, a família inteira lá, os pais. Nossa sobrinha neta, Milena, isso. Nossa sobrinha neta lá de Sorocaba, é isso mesmo. Depois desse compromisso, qual a ideia? Pergunta o Pedro. vamos devagar com a Dora de Barro. Mas a gente pensa, Nós né? temos. Que se a experiência for boa, for válida, enfim, viver novas experiências. Nós de fato, temos a gente pensa várias nisso. ideias aí pro ano que vem, a gente tem que decidir só qual que seria, né? É, isso aí. Uma outra pergunta que veio aí nas caixinhas foi... quando a gente noticiou, né, a viagem, qual foi a reação da família? Bem, a reação da família foi a melhor possível. A gente já ouviu de filho, assim... meu Deus do céu, já vão tarde, vão mesmo, aproveitem, curtam muito, vocês merecem. Pessoal, meus pais também, né, curtiram muito, os meus irmãos, os irmãos do G, os sobrinhos que estão aí, Isa, oi Isa, linda. Oi, Isa. Os sobrinhos, olha, foi uma curtição geral. A gente não teve nenhuma desaprovação ou sentimento, né, uma ideia ou uma mensagem, melhor dizendo, de desaprovação negativa. De maneira nenhuma. E aquelas que foram, assim, que poderiam ser negativas, daquelas pessoas um pouco mais preocupadas, mas como é que vocês vão se virar? Mas tem certeza que vocês vão mesmo ficar tanto tempo fora de casa e tal? Eu acho que serviram para fortalecer a ideia. Sim. Né? Não, realmente é isso que a gente quer. Uma pessoa ou outra que está preocupada com a nossa alimentação. Isso, com a alimentação. Mas vocês não vão sentir saudades de casa? Essa foi uma pergunta que eu vou até antecipar aqui, que tem a ver. Vocês não vão sentir saudades da cama, da casa? Vamos, gente. Claro que a gente vai sentir. A gente adora a nossa cidade, a gente adora a nossa casa, a gente adora tudo que a gente tem aqui, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa viver outras coisas. E voltar para depois, né, de viver essas outras experiências, a gente tá de volta aí. Tá? A Cristina então, a Cris já estava aí, eu acho. É isso aí, foi uma ideia brilhante. Obrigada, Cris. Né? Foi dessas pessoas aí que a gente recebeu tanto apoio aí. Alguém perguntou se a gente é aposentado. Geraldo responde: somos aposentados? Somos aposentados. Na realidade, eu vou contar uma pequena história que eu não contei para muita gente, agora eu vou divulgar mais. Em 2018, eu saí da Copel, que eu trabalhava na Copel, e saí no final de 2018. E quando eu dei por mim, né, em janeiro, a gente fez uma viagem em família. Quando eu voltei em fevereiro, eu falei, estou aposentado. Eu estava dando aula ainda, né? Mas eu realmente me senti assim um pouco envergonhado em colocar aposentado. Sabe quando você preenche uma ficha num site novo e pergunta qual é a sua profissão? Eu comecei a colocar professor, porque eu era professor, estava dando aula na Universidade Positivo. Mas isso foi até metade de 2019. Mas eu continuei colocando professor mais ou menos o segundo semestre inteiro de 2019, né? Até que, por fim, assumi o aposentado.
Mas em 2020, na realidade, nós abrimos uma empresa, começamos a trabalhar com uma empresa, e daí o aposentado também sumiu, virou um empresário. E só agora, em março, que encerrando a empresa, voltei a ser aposentado novamente, né? Então nós temos alguns investimentos que permitem com que a gente tenha uma renda mensal, mas até vai ter uma pergunta, aqui para frente com relação ao orçamento, que daí a gente pode entrar mais nesse item. Mas a gente pode dizer que nós dois somos no conceito de aposentados. A gente tem uma renda mensal que independe da nossa atividade laboral. Eu não realizei muito isso ainda, porque eu saí de 2 atividades profissionais, né, da advocacia e também da universidade, onde eu era professora. Cumprimento aqui meus alunos, a Ju, que chegou agora há pouco, lindinha. E eu saí há muito pouco tempo, então, assim, questão de dias. Então, eu ainda estou realizando essa ideia aí da aposentadoria, mas eu acho que durante essa viagem eu vou ter uma inspiração muito grande aí para começar uma outra atividade profissional, quem sabe, tá? Então, tô pensando nisso. André, é bom, né? Não vê a hora de ser aposentada. Muito bom. O Geraldo, até aproveitando o gancho aí, né, falou da questão do orçamento para viagem, é uma pergunta que foi realizada aqui, talvez até fosse oportuno a gente falar um pouco sobre isso. Bem, a ideia é que a gente se mantenha durante esse tempo aí com a nossa renda mensal, com aquilo que a gente gasta para viver aqui em Curitiba. Obviamente, a gente vai passar por países mais caros, países cujo custo de vida é mais baixo. Então, no final, a gente pretende ter equalizado isso, né? Então, alguns meses a gente vai gastar um pouco mais, mas aí a gente pretende compensar lá nos países com custo mais baixo. Em algumas situações, né, aí entra também um dos objetivos da viagem, nós vamos utilizar alguns recursos para reduzir os custos de hospedagem, eventualmente zerar custos de hospedagens por um certo período em certos locais, né? Então a gente vai discutir isso durante a viagem e vai apresentar aí nas redes sociais. Isso mesmo. Perguntaram o tempo de planejamento, como a gente disse, não foi muito grande, mas foi um tempo de muito trabalho. O Geraldo me fez o convite, que foi de pronto aceito no final de março, foi isso? Foi final de março. Final de abril a gente adquiriu a passagem para o nosso primeiro destino, e aí a coisa ficou muito concreta. E aí a gente então foi abril, maio, junho e julho, né? Foram 3, 4 meses aí, a gente pode dizer, de planejamento, de muito trabalho, tá? Então não foi pouco trabalhado não nesse tempo, mas foi um tempo relativamente curto, né? Tem pessoas que planejam uma viagem dessa por anos aí. Então, comparando aí, não foi tanto tempo assim, tá? É que na realidade também tem um outro detalhe que entra na história, é que a gente se propôs desde o começo a fazer o planejamento assim mais concreto do primeiro mês, né? Os outros meses, então tem uma pergunta ali para frente sobre, né, por onde nós vamos e tal. Nós temos uma boa noção por onde a gente vai, a gente tem uma ideia boa por onde a gente vai, mas pode ser que mude. Pode ser que a gente decida para ir para outro lugar, né? Essa é uma das propostas da viagem também, né? Ser uma coisa um pouco mais informal. Não ficar com mais liberdade, né? Eu acho que... Então essa parte de planejamento ficou muito simples até por causa disso, porque a gente praticamente planejou o primeiro mês. O resto nós vamos planejar durante a viagem. Isso mesmo. Alguém perguntou como é que a gente decidiu o roteiro. Então a gente decidiu um roteiro inicial. A gente tem certo já os 3, 4 primeiros países. Não devemos mudar esses 4 primeiros países. Depois a gente vai para uma outra região da Europa. Um dos critérios que a gente usou é de não se prender muito, né? Então, e não se prender, e a gente procurou destinos inéditos para ambos, sim, né? Que a gente não conhecia. Pouquíssimos lugares que a gente vai, que a gente já foi, o país ou cidade que a gente já foi. Então, serão destinos, a gente vai tentar fazer aí destinos inéditos para ambos, tá? Essa é uma ideia também. Gente, a gente tá recebendo aqui tanta gente querida que eu não vejo há tempo. Keila, querida, meu amor, que bom te ver aqui. Tá? Muito bom mesmo. Então, esse é o critério que a gente teve. O Geraldo queria começar a viagem por países de língua inglesa,
para a gente dar uma desenferrujada no inglês, né? Porque isso é importante em viagem. Mas é isso, esses foram os critérios aí. Por falar em língua, tem uma pergunta ali. Vão passar para países que vocês não falam os idiomas? Muitos. Na realidade, só o primeiro mês a gente vai se virar com inglês. Depois, os outros países, a gente acha que, além de não serem países de línguas muito conhecidas, a gente não tem a menor noção. E aí, no segundo, a partir de novembro, essa é uma programação, como eu disse para vocês, é muito mais uma intenção do que um planejamento ou uma programação, né, em que a gente deve ir para a Ásia. Aí, então, nem se fala, né, gente? Totalmente diferente. Nada a ver. A gente vai precisar muito do Google Tradutor aí. A gente vai usar muito o Google Tradutor, sem dúvida. Isso aí, santo Google Tradutor. É isso mesmo, Mari. Santo Google Tradutor, vai ser ele que vai nos salvar aí, né? A pergunta número 7, essa é boa, que nós temos aqui, relacionada, que a gente foi anotando. Vocês não têm receio de desgastar o relacionamento ficando tanto tempo juntos, só os dois? Dizem que tem certas situações que ajudam na separação, né? Uma delas é uma viagem só os dois, outra é uma construção. Nós já passamos por isso, graças a Deus, e estamos juntos ainda. Vamos ficar. É isso aí. Eu e o Geraldo, a gente... As nossas afinidades se afloram quando a gente está viajando. Então, a gente sempre se deu muito bem em viagem. Mas a gente nunca passou 6 meses viajando, né? Só os dois. Então, o que a gente pensa a respeito disso, e eu já pensei algumas vezes, eu acho que nada impede que a gente vá 1 dia, 2 dias, olha, eu tô muito afim de fazer uma coisa e você tá muito afim de fazer outra. Então a gente se separa um pouco também, vai arejar o relacionamento, volta com história para contar, né? Não necessariamente a gente precisa passar todos os dias juntos o tempo todo. Eu acho que isso é legal. O Pedro faz um comentário aqui se a gente vai para a Irlanda, que é o nosso primeiro destino, se a gente vai desenferrujar ou enferrujar mais ainda o inglês, né? Essa é uma questão que eu vou contar para você, Pedro, quando a gente sair da Irlanda. Se foi melhor, se melhorou ou piorou o inglês aí com essa experiência, né, de tentar desenferrujá-lo na Irlanda. Diz que o sotaque é de matar, né, gente? A gente já assistiu uns vídeos aí, realmente não é fácil. Cristiano falou isso. Impossível desgastar o relacionamento de vocês, nascer um para o outro. Ô, Cris, você é uma fofa. Muito bom. Vamos cuidar com o tempo. Vamos lá. Qual outra pergunta aqui legal? 8. A pergunta número 8. Vocês têm falado sobre hospedagens baratas. Explique melhor. Bom, a gente vai... tentar aqui, a gente vai ter que fazer assim outra live para falar só sobre hospedagem, gente. Não dá pra gente falar aqui porque durante a viagem, né, nós vamos falando sobre cada tipo de hospedagem. Cada tipo de hospedagem, mas eu acho que a gente pode aqui, a família Nasser concordou com a Cris, coraçãozinho para vocês também. A gente pode aqui antecipar alguma coisa. A gente se inscreveu em algumas plataformas que são muito interessantes, gente. Uma delas é o Trusted House Sitting, que são pessoas que vão sair de casa, vão viajar e querem que fique alguém nas suas casas, né, para cuidar não só da casa, como também dos bichinhos de estimação. Então, esse é um tipo de hospedagem que a gente já tá certo que a gente vai fazer. Vocês vão ver onde vai ser, como é que vai ser e tal, aí no decorrer da viagem. E a gente também tá inscrito no Couchsurfing, que é uma hospedagem também gratuita. Então, essas duas são gratuitas. Você fica sem tirar nada do bolso, gente. É muito legal. E além disso, as pessoas ainda se dispõem a sair. Isso, e ainda tem o voluntariado, né? Em que a gente troca trabalho por hospedagem. A gente vai ver, vai sentir aí. De repente, a gente até encara um voluntariado ou outro, de repente, né? Para experimentar e para saber qual é. E tem voluntariado, por exemplo, que troca hospedagem e alimentação para você cuidar das redes sociais, por exemplo. Isso. E olha, né? Por isso que a gente está aqui, gente. Se a gente conseguir um profissionalizando desses, aqui. Estamos tentando nos profissionalizar aqui. Isso aí. Querido Pedro, que está aqui, Cediane, meu amor, Ianca, minha aluna linda, meu primo, Dani, delícia vocês aqui. Vamos lá. Grana, como que a gente vai levar o dinheiro? Gente, eu vou passar essa pergunta pro Geraldo, que ele é o cara da grana. Vai lá, Geraldo.
Bom, o grande problema quando você vai viajar para fora do Brasil com respeito a dinheiro é o malfadado IOF, né, que come 6,38% de todos os gastos que você fizer no cartão de crédito, por exemplo. Então, já faz muitos anos que eu praticamente eliminei o cartão de crédito da minha relação de como gastar no exterior. É claro que eventualmente você utiliza, mas sempre que possível eu não uso mais o cartão de crédito. Eu procuro trabalhar com outras formas, né? Para a Europa e para os Estados Unidos ou para qualquer um desses países que nós temos aí, hoje em dia tem muitas soluções. Há 8, 10 anos atrás era bem complexo fazer uma coisa dessa. Mas hoje tem muitas soluções, sabe? O Nubank, por exemplo, né? Os bancos digitais que nós temos aqui, também tem lá. Então, tem vários bancos na Europa, por exemplo, que você pode aqui abrir uma conta e começar a depositar dinheiro na conta, recebe um cartão e você vai gastar esse cartão com o cartão. E quando você transfere da tua conta, é tudo legal, tá, pessoal? Não tem nada ilegal. Não é evasão de divisa. Não é evasão de divisa. Quando você transfere de uma conta brasileira para uma conta no exterior, você paga 1% de imposto, ao invés de 6%, 6,38% do IOF. Então você só paga 1%, tá? E tem contas que não tem custo, como tem as contas digitais nossas. No nosso caso, nós vamos utilizar o Wise. O Wise é uma ferramenta que eu tenho usado já faz alguns anos e agora eles abriram essa possibilidade de contas. É muito interessante porque o Wise, eu posso abrir, por exemplo, uma conta em Baht, que é a moeda da Tailândia, e eu começo a depositar dinheiro lá fazendo a conversão. E a conversão do Wise é muito boa em relação à conversão de bancos, por exemplo. Eu poderia, pelo Banco do Brasil, pelo Bradesco ou por qualquer outro banco, né, eu poderia fazer transferências para alguma conta minha dessas digitais no exterior. Mas o custo é maior. A Wise ela tem um custo menor. Pelo menos todos os testes que eu fiz funcionou muito bem. Então eu já estou... Eu e a Patrícia abrimos conta lá, já criamos uma continha em libras esterlinas, que nós vamos ficar um pouquinho na Inglaterra, e uma conta em euros, e um pouco antes da gente ir para a Ásia, nós vamos descobrir quais são as moedas de cada país que a gente vai, e já vamos criar contas, já vamos começar a fazer depósito nessas contas também. Então o custo da transferência é bem menor do que em outros meios de transferência de dinheiro que eu tenho visto. E funciona muito bem. Deixa eu só mostrar aqui. Enquanto o Geraldo vai mostrar uma coisa, eu quero aqui saudar as presenças da Priscila e da Vivi, minhas primas, da Dani, querida, minha aluna, e responder uma pergunta da tia Cleusa, que perguntou se a gente chegou a convidar um outro casal. Não chegamos. A gente acha difícil conciliar, né? Mais complexo. Numa viagem mais longa, assim, nem passou pela nossa cabeça, na realidade. Até porque como é muito informal, não tem, né? A gente pode ir para qualquer lugar, então fica mais complexo. Eu acredito que a gente vai encontrar pessoas no caminho que talvez a gente tenha viagem por algum tempo juntos. Isso. Caso queiram nos encontrar pelo caminho, estão todos convidados. Esse é o cartão, eu recebi pelo correio, até o ano retrasado não era permitido no Brasil, só permitido no exterior, da Wise. Mas eu recebi pelo correio, destravei aqui no Brasil e ele permite, quando eu estiver na Inglaterra e passar o cartão, ele vai retirar da conta de libras. Quando eu estiver na Alemanha, ele vai retirar da conta de euros. Quando eu estiver na Tailândia, vai retirar da conta de baht e assim por diante. Tá? É uma maneira de trabalhar com o dinheiro. Outra vantagem também disso é que numa viagem tão longa assim, você não pode fazer o depósito da viagem inteira antes da viagem, né, que eventualmente a gente faria. Então, ele permite que eu faça essas transferências mensalmente. Eu vou estar transferindo todo mês para o mês seguinte. Isso aí. E depois, se vocês tiverem outras dúvidas aí com relação a dinheiro para o exterior, a gente pode ir esclarecendo. Tranquilo. Ao longo do processo. Meu tio Otamir está perguntando se foi um processo complicado esse de abertura de contas. Não, muito tranquilo, muito tranquilo. Em 5 minutos você faz a abertura dessas contas. É bem tranquilo mesmo, muito tranquilo. É claro, você tem que se identificar, tem que mandar um documento seu, né? Tem que fazer uma ligação com o banco, tem uma série de pequenas coisinhas, mas é muito tranquilo, bem rápido, muito fácil, qualquer um faz. Tá? Vamos para a próxima pergunta que nos fizeram aqui. É se levar dinheiro, sentir saudades do corpo. Essa a gente já falou. Sentir saudades de casa, da cama, do banho, vamos, né? A gente já falou que vai, mas enfim, faz parte. Por que não começa a viajar pelo Brasil e pela América do Sul?
Bem, a gente já viajou um pouco pelo Brasil e pela América do Sul, e a nossa primeira ideia era, na realidade, ir até o Ushuaia de carro. Essa era a ideia inicial nossa, assim, quando a gente começou a pensar em viagem. Mas depois, baseado naquilo, de que a gente acha que a gente tá super bem, que a gente anda bastante, que a gente tem ainda muito gás, a gente achou que essa viagem de carro pela América do Sul ou viajar pelo Brasil, a gente pode fazer quando a gente não tenha toda essa disponibilidade que a gente está vendo hoje, ou que a gente criou. Na realidade, foi uma disponibilidade que nós criamos, né? Então, a gente vai começar por essa viagem mais longa e por lugares mais distantes, e sim, a gente quer muito viajar pelo Brasil e pela América do Sul. Muito, muito, muito. E, enfim, nos aguardem aí que a gente vai ter muita coisa para viver e para compartilhar com vocês aí. Com certamente teremos, tá? Então essa é a nossa justificativa aí. Meu eterno sócio Marcel entrou aí na live. Seja bem-vindo, Marcel, meu primo amado Emanuel, maninho, querido. Sejam todos muito bem-vindos. Karina, minha aluna querida, também. Bem, a próxima aqui, se a gente vai para a Ásia, sim, é uma intenção, né? Tudo é intenção aqui, minha gente. Que tipo de hospedagem a gente vai usar na Ásia? Bem, eu vou falar aqui, gente, aquilo que nós pesquisamos até agora, tá? Porque é muito diferente o custo de uma viagem para a Europa e para a Ásia. A Ásia, assim, comparando, ela é barata, né? Fazendo uma comparação. Então, por exemplo, para a gente alugar um quarto dentro de uma casa de família na Irlanda, o valor deste que a gente vai despender para isso, tá? Compartilhando o banheiro lá da família e tudo mais, é 4 vezes mais do que a gente gasta para alugar um espaço inteiro na Ásia. Espaço inteiro. Espaço inteiro, um apartamentinho, um estúdio. Então é provável que na Ásia a gente dê preferência para esse tipo de hospedagem, tá? Os custos são muito diferentes, então a gente vai adaptando conforme a coisa vai caminhando aí. Como definir orçamento, a gente já falou. Como vocês farão com relação à alimentação? Irão comer coisas diferentes, tipo espetinho do escorpião? A pergunta da pessoa. Quem sabe? Bom, quem imagina quem fez essa pergunta, levanta a mão. Gente, eu e Geraldo, a gente é muito tranquilo com relação à alimentação. A gente come tudo, né? Tem certos limites, eu sou uma pessoa que tento... Mas a curiosidade também é grande. Prestigiar o saudável, né? Mas a gente assim, a gente gosta de provar de tudo e tudo mais. Porém, eu acho que espetinho de escorpião, espetinho de barata, coisas do gênero, não vai rolar. Quem sabe, bem fritinho, bem crocante, com um salzinho. Um tempero Quem bom. sabe? Vamos ver. Pode ser. Lembrarei. A gente tem primado, já faz muitos anos, por uma alimentação bem saudável. Então, a gente eliminou algumas coisas do nosso... alguns tipos de alimentos, né, da nossa alimentação normal. E a gente tem tentado nas viagens seguir dessa forma. A gente não consegue sempre fazer esse tipo de coisa. Mas uma das coisas que eu acho muito legal que a gente tem feito nas nossas viagens é não comer o tempo todo em restaurantes. A gente faz muito refeições em casa. Então a gente procura locais que permitam você fazer refeição. Que tem acesso à cozinha. Tem acesso à cozinha, daí a gente passa no mercado, compra e faz lá um salmão, faz um filezinho, faz uma comidinha boa, gostosa, a um preço muito mais barato que num restaurante e muito mais saudável, né? Então a nossa alimentação, a gente tem tentado manter assim uma boa alimentação em termos de qualidade. E em viagens mais longas, viagens que a gente fez aí de tempo prolongado, sempre a gente busca ter hospedagem com acesso à cozinha, porque realmente tem uma hora que você não aguenta restaurante o tempo todo, né? Você quer uma coisinha mais tranquila. Então faz realmente muita diferença aí. Quero saudar, gente, o Jackson, meu aluno, Leisa, que tá aí também, que delícia. E eu estava falando que a nossa live ela era interestadual, mas agora ela ficou internacional. Porque quem está aqui conosco é nosso filho mexicano. Muitos de vocês conhecem. Luizito, da Mamita, né, Luizito? Do Luiz. México, meu filho mexicano. Um beijo, meu amor. A mãe ama você. Você sabe disso, né?
E é isso aí. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Como definimos o orçamento, Tem. alimentação, Que países da Europa passarão. Bem, gente, como todo blogueiro, a gente tem que fazer um pouco de suspense, né? Vocês não querem que a gente Mas entregue não sabe tudo exatamente quais são também, Não, né? não sabemos. Mas ele não sabe. O que a gente está imaginando? Esse primeiro mês a gente deve ficar no Reino Unido, Irlanda e Reino Unido. Depois eu quero muito ir pro leste europeu. Então, vamos ver, né? Se a coisa dá certo. Olha, a nossa sobrinha, a Adri aí tá do Canadá. Eu tô falando que a nossa live tá muito chique, a gente tá muito internacional. Tudo bem, querida? Como é que você tá? Tudo ótimo. Marcel tá lembrando que a gente tem filhos espalhados pelo mundo, é verdade. Para quem não sabe, eu e o Geraldo recebemos já 5 intercambistas em casa, né? 2 mexicanos, uma italiana, uma japonesa, um eslovaco. Isso. E uma? Acho que já foi. Foi tudo? 2 mexicanos, uma italiana, uma japonesa e um eslovaco. Isso mesmo, é isso mesmo. Boa lembrança, Marcel, aí. Se fosse fazer uma viagem só para visitar, isso mesmo, já daria quase uma volta ao mundo. Já daria uma volta ao mundo. É verdade, já daria uma volta ao mundo. Isso é muito Vamos ver legal. se a gente consegue ir visitando aí aos poucos, né? Isso mesmo. Pretendem trabalhar por lá? Essa última perguntinha que a gente tem aqui catalogada. Se a gente pretende trabalhar, a gente não está indo com essa intenção e nem com nada planejado para trabalhar, mas se surgiu a oportunidade, como a gente está acompanhando muita gente que está viajando, a gente tem visto isso, que as oportunidades surgem no meio do caminho. Então, eu me hospedo em algum lugar e aí a pessoa, vocês não querem fazer umas fotos aqui e tal, uns vídeos e trocar isso por hospedagem? A gente tá aberto a esse tipo de coisa também, tá? E se aparecer aí uma oportunidade de trabalho, sem dúvida alguma. Hoje existe, inclusive, uma coisa que nós descobrimos muito interessante, existe um visto, que existe inclusive no Brasil, chamado Nômade Digital. Se você consegue comprovar que você trabalha pela internet, você consegue um visto para ficar no país por 1 ano. No Brasil, alguém pode morar aqui sendo nome digital por resto da vida. E nos outros países também acontece isso, tá? E hoje em dia tem muitas oportunidades de emprego digitais. Nós nos cadastramos em algumas plataformas de empregos digitais que envolve desde você fazer um trabalho na internet para um pessoal, criar um site, ou então preencher planilhas, produzir textos, tem de tudo, fazer vídeo, edição de vídeo, tem de tudo online. Então a gente pretende continuar trabalhando com isso e eventualmente até ganhar algum dinheiro fazendo isso. Acho que vai ser legal. De repente, né, a minha esposa escreve muito bem, então de repente a produção de texto pode nos sustentar por alguns anos. Ou edição de vídeo, porque o moço aqui está fazendo cursos e mais cursos de edição de vídeo. É isso aí, quem sabe, nós pretendemos sim, sabe? Mas seria um trabalho que permitisse a gente viajar. Essa é a ideia. E algumas horas por dia a gente trabalhar. Se surgir a oportunidade, a gente não vai dispensar. Hoje tem cada vez mais pessoas viajando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Tem uma outra pergunta que foi feita um pouco antes ali, que era sobre a parte de telefonia, como é que se faria com telefonia, né? E realmente aí é um probleminha que a gente tem, que ainda está incerto, que a gente quer se manter conectado, não só pelo Wi-Fi, até porque eventualmente você está num local que não tem Wi-Fi e precisa de um Google Maps, precisa de alguma coisa, ou até de um tradutor. Né? Do Google Tradutor, com certeza. Apesar de você fazer o download, a voz ali não aparece muito bem. Mas de qualquer maneira, nós pegamos um plano, né, um amigo nos indicou um plano da Vivo, que nos permite, o preço era bom, nos permite ter uma boa quantidade de minutos e megabytes que a gente pode utilizar no exterior. Mas tem um detalhe que está pegando, que realmente eu já liguei várias vezes para Vivo, cada um fala uma coisa diferente, que é o seguinte: na loja da Vivo que a gente comprou o pacote, o pessoal nos informou que o pacote ele vale pelo ano inteiro, eu posso ficar o ano inteiro viajando, mas a cada 30 dias eu tenho que voltar para o Brasil. Né? Então, chegou 30 dias, a partir daquele momento, o plano não vale mais se eu não voltar para o Brasil. E se eu continuar usando, daí eu pego aqueles planos absurdos, né? De, sei lá, R$2, R$3 um minuto, R$5 um megabyte, coisa nesse sentido, que daí fica inviável. Seria o ideal daí comprar um chip no país, né? Eu não sei, até aproveitando o pessoal que está aí, eu não sei se tem alguém que tem o plano da Vivo Travel, que é o plano
que permite viajar, né, para o exterior falando no telefone e usando a internet. Se já ficou mais de 30 dias fora, se ficou, por favor, nos avise para ver se realmente funcionou. Se não, nós só vamos descobrir lá. Depois do 30º dia, nós vamos ficar de olho na conta da Vivo ali para ver se está começando a aparecer uns valores altos, né? E se acontecer isso, daí a gente vai ter que comprar um chip. Mas eu peço até que, se alguém já teve uma experiência desse tipo, de ficar mais de 30 dias fora do Brasil com um chip da Vivo, né, nos informe aí e comente, tá ok? Boas-vindas ainda aqui para Bel, para Cris lá de BC, para Lala, minha prima amada, e pro Alexandre, meu querido aluno, tá? Muito feliz de ver vocês aqui. Eu acho que pode ser mais interessante um chip pré-pago em cada país. Essa é uma recomendação comum aí pra gente. Já estou ansiosa pelos stories dessa viagem, prof. Que Deus acompanhe vocês. Obrigada, Aline, querida. A Team Américas, esse é o estilo só 30 dias mesmo. Ó, pessoal aí antenado com relação à questão da telefonia. Só um detalhezinho aí que eu me lembrei agora com respeito à telefonia. Foi uma situação que aconteceu na Nova Zelândia, quando a gente ficou um tempo lá. Nós não tínhamos, né, esse pacote, não tínhamos nada disso. Mas o que aconteceu? Eu fui fazer uma compra pela internet e pus meu cartão de crédito. E como eu estava fazendo uma compra fora do Brasil e era um valor um pouquinho maior do que o normal, o cartão de crédito mandou um SMS com um código para mim. E como lá eu não estava habilitado o meu telefone, eu não recebi o SMS. Como eu não coloquei o SMS no sistema, ele bloqueou o cartão, porque achou que o cartão estava sendo usado indevidamente. E daí eu fiquei com o cartão bloqueado. Por sorte, eu tinha outros cartões, a Patrícia tinha outro cartão, né, que daí cobriu isso, né? Então, o problema, a vantagem, se a gente conseguisse ficar com um chip do Brasil, no tempo todo que a gente ficou lá, por um preço acessível, que é o caso que nós temos hoje, seria interessante até por causa disso, né? Qualquer autorização que venha por SMS, a gente responderia normalmente. Tá? Eu quero registrar aqui um pedido do pessoal que treina conosco, que treinava conosco, né? Que tá dizendo que querem um vídeo nosso fazendo burpees, né? E aí, vamos pessoal, fazer isso lá. Vocês esperem que ele virá. Ele virá. O vídeo dos burpees virá. É uma galera que treinava, nós treinávamos às 6:30 da manhã, fizesse chuva ou sol, era muito bom, eu tenho muita saudade desse tempo. Um bom tempo. Obrigada, queridas, pela presença de vocês, por estar nos prestigiando aí, né? E com certeza nós voltaremos para essa época de vida super saudável. Espere. Queridos, saudades de vocês. Gente, enfim, a gente acho que respondeu aí a maior parte das perguntas. Milena, isso aí, aguarda o vídeo também. A minha também tá aqui, né? Que era da época dos madrugueiros. Keila, da época dos madrugueiros. A gente já excedeu um pouquinho o tempo que a gente tinha se preparado, né? E previsto. Eu quero dizer para vocês que tudo que eu... Assim, se eu posso pedir alguma coisa, né? É difícil a gente pedir, a gente tá num estado de graça tão grande com essa viagem e a gente acha que não tem direito de pedir mais nada. Mas eu vou pedir, né? Vocês são meus amigos, são meus amores aí. Se vocês puderem nos acompanhar, continuar mandando essa energia positiva, continuar vibrando conosco, sabe? Isso tem feito muita, muita, muita diferença. Eu ando muito emotiva esses últimos dias e, assim, cada mensagem que eu recebo de vocês, cada abraço apertado, cada abraço virtual, eu me emociono, tá? Então, se vocês puderem, né, continuar nessa pegada aí, nos ajuda bastante. Nos ajuda bastante. Nossa, Tenho certeza muito que a gente sente isso, sabe, de uma forma muito legal. Eu quero dizer para vocês que é estranho até a gente se despedir, porque eu acho que a gente vai estar conectado, talvez certeza. Até mais do não que antes, né? Uma despedida, né? Então, que vocês continuem nos acompanhando, que vocês continuem mandando todas essas boas energias. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Um beijo. As perguntas. Se houver alguma pergunta que a gente não respondeu, nós vamos dar uma revisada aí nas perguntas, a gente responde aí em próximos stories, né? Isso aí. E daí também, se vocês quiserem mandar isso por direct, também a gente vai respondendo, Respondemos, tá com certeza. Isso mesmo. Na realidade, Obrigada, não se limitem às nossas postagens
Qualquer coisa, mandem uma mensagem Isso. pra gente perguntando e de repente a gente faz até uma postagem especial sobre a pergunta de vocês. Beijo, Ussi. Isso aí. Beijo, 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 beijo. Não vai dar pra gente nominar cada um agora, porque tá correndo rapidinho ali, tá? Eu agradeço demais a presença de vocês. Agradecemos todos. Nossa, foi muito bom. Nossa, como foi boa essa Muito live, legal. gente. Muito legal. Foi muito legal. Obrigada, Lareca. Obrigado. Obrigada, Belzinha. Obrigado a todos. Dani. E, nossa. Tia Amélia, meu amor. Molinari. Vivi, Andréia. Cris, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que delícia. Maravilha. Nandica, Maria, Beto. Isso. Muito obrigada. Um beijo a todos. E a gente vai se falando, E pessoal. a gente vai se falando, tá? Tchau, até mais. Tchau. Deixa eu tirar uma fotinha aqui pra gente cadastrar essa live aqui. Isso. Fazer um printzinho aqui. Beijo. Beijo. Tchau.